Olá, tudo bem? Antes de mais, eu quero pedir desculpa aos subscritores do meu canal pelo facto de ter havido esse interregno enorme entre o último vídeo que eu gravei e este agora, mas vou procurar pelo menos continuar a postar um vídeo por semana. Bom, vamos então ao tema deste vídeo. Como vocês já viram, vou falar sobre a questão das privatizações. Hoje a questão das privatizações está a ser falada fortemente, está a haver uma pressão muito forte na sociedade brasileira pelas privatizações. Eu quero dizer que esse fenómeno já aconteceu aqui na Europa entre 15 e 20 anos atrás e, de certa forma, até pouco tempo ainda vinha acontecendo, hoje tem vindo a enfraquecer. Portanto, eu acho que é importante trazer para discussão não apenas afirmações teóricas que parecem fazer muito sentido, e para muitas pessoas fará muito sentido, mas é preciso, no caso, como existem exemplos concretos, de vermos o que foi a teoria, qual foi a teoria que foi apresentada no caso concreto do que se passou aqui na Europa e qual foi a prática. Já passou o tempo mais que suficiente para que essa análise possa ser feita. Uma coisa é nós acreditarmos em palavras, outra coisa é acreditarmos em casos concretos, verificar se de facto aquilo que diz a teoria corresponde à prática. Vamos então começar por ver quais foram os argumentos e, no caso, eu vou-me cingir ao caso específico de Portugal. No entanto, eu quero que vocês tenham em conta que o que aconteceu em Portugal não é em Portugal especificamente, mas o que aconteceu aqui é em tudo semelhante ao que aconteceu em vários países da Europa. Basicamente, o que é que era apontado como as vantagens que a privatização vinha trazer? As empresas privadas são empresas mais eficientes. Esse é um dos argumentos, como estão a ver, um argumento muito semelhante àquele que se ouve no Brasil. Outro argumento era que, com o fim das empresas públicas, iriam desaparecer os chamados cabidos de emprego, que aqui em Portugal é usado um termo em inglês chamado Job for the Boys. O que é que isto quer dizer? É basicamente o mesmo que acontece no Brasil, em que é preciso arranjar trabalho para as pessoas dos partidos ou ligadas aos partidos políticos. Isso é uma coisa que acontecia e portanto, era esse um dos argumentos que iria acabar com essa situação do Job for the Boys, ou o cabido de empregos, como se fala no Brasil. Outro argumento era que, com empresas privadas, com o fim das empresas públicas, iria haver uma redução da corrupção. Iria haver menos corrupção, porque deixando de haver a intervenção do Estado ou dos partidos nas empresas, de alguma forma. Aqui em Portugal as coisas não eram tanto como os partidos, mas normalmente era o partido que estava no governo. Mas também acontecia esse fenómeno e, portanto, haveria uma diminuição da corrupção por essa via. Por outro lado, a privatização iria trazer uma redução generalizada dos preços, porque iria trazer um aumento da concorrência, sobretudo porque, acompanhado da privatização, haveria uma liberalização dos preços e se houver um aumento da concorrência e, consequentemente, uma redução dos preços. O que acontecia em Portugal é que todas as empresas que foram privatizadas eram empresas lucrativas. Inicialmente, o Estado tentou usar um argumento que não pegou muito bem, que foi de que vamos privatizar empresas lucrativas simplesmente porque as empresas que não são lucrativas não são interessantes para os privados. Não se consegue privatizar empresas que não são lucrativas, portanto, porque os privados só se interessam por aquelas que são lucrativas. Evidentemente, esse argumento foi um argumento que as pessoas não aceitaram, porque se a empresa é lucrativa, se ela gera um aumento da receita do Estado, não faz sentido nós desfazermos-nos dela, porque passamos a concentrar um aumento da renda num ano só, mas em compensação, nos anos seguintes, essa renda que existia vai deixar de existir. E, portanto, é algo semelhante a você ter uma galinha que põe 1, 2 ovos todos os dias, você tem todos os dias ovos para comer, e um dado dia você chega em casa com mais fome e resolve matar a galinha.
Evidentemente, nesse dia você vai estar mais satisfeito, mas no dia seguinte não vai ter ovos para comer e, portanto, você vai se arrepender daquilo que fez. O argumento inicialmente foi esse. Como esse argumento não colou, então o Estado resolveu aparecer com outro argumento. E esse argumento, sim, teve consequências positivas para aqueles que defendiam a privatização. Eu fui um dos que, por exemplo, acolhi esse argumento. Parecia-me um argumento convincente e que dizia o seguinte, que o dinheiro das privatizações não seria usado para despesas correntes, iria ser usado para a redução da dívida pública. E esse, sim, já começa a ser um argumento que as pessoas têm mais facilidade de aceitar. Bom, como vocês estão a ver, basicamente, os argumentos que eram apontados naquela época aqui em Portugal e em vários outros países europeus são os mesmos argumentos que aparecem hoje no Brasil. Mas agora vamos ver que se de facto isso se cumpriu, precisamente para que o povo brasileiro, tendo a experiência do que se passou na Europa, verifique se de facto a teoria económica por trás do processo de privatização se aplica na prática, porque uma coisa é fazer-se afirmações sem se apresentar comprovações de que de facto é assim que as coisas acontecem. Eu vou-vos trazer, já vos trouxe, aliás, os argumentos teóricos, que são o mesmo que acontece no Brasil. Agora vou trazer-vos o que é que aconteceu na prática, o que é que foi a prática nesse processo. Primeiramente, as empresas privadas são mais eficientes. Bom, isto não ficou de forma nenhuma comprovado. O que aconteceu foi que as empresas passaram a ter mais lucro porque, e aí outro argumento que caiu, os preços do modo geral subiram. Ora, outro argumento que era usado, que era o aumento da concorrência e da melhoria da eficiência, e levaram à redução de preços, o que aconteceu foi exatamente o contrário. Os preços subiram e, em alguns casos, subiram significativamente. E vamos ver alguns casos concretos. Uma das primeiras empresas a ser privatizadas em Portugal foi a Galp. A Galp é a empresa ligada à indústria de petróleo, semelhante à Petrobras no Brasil. O que aconteceu é que a Galp já foi privatizada já há muitos anos e desde que foi privatizada não há conhecimento de nenhuma obra, nenhum grande investimento que a empresa tenha feito. Basicamente, hoje a empresa tem o mesmo património que tinha no passado. A única coisa que aconteceu é que o lucro que ela já gerava, porque todas essas empresas em Portugal eram empresas lucrativas, ela aumentou o lucro, não por um aumento da eficiência, mas porque o que tem vindo a acontecer nesses anos todos é que sempre que o petróleo sobe de preço, o preço do combustível é ajustado para cima, mas sempre que ele não cai na mesma proporção. Eu vou-vos dar um exemplo. Imaginemos que o petróleo, num dado momento, está a 100 dólares. E depois ele sobe, por exemplo, para 110 dólares. Tem uma subida de 10%. Automaticamente, o que a Galp faz aqui em Portugal, e já agora todas as outras empresas, porque o mercado foi liberalizado e esse seria o argumento para baixar o preço, o que acontece é que os preços na Galp, na Repsol, na BP e todas as outras empresas que operam em Portugal são basicamente iguais. Pode-se a qualquer uma desses postos de combustível que os preços que se vão pagar nos postos são basicamente iguais. Portanto, foi outro argumento que caiu por terra, que haveria um aumento da concorrência, iria baixar os preços. Isso não aconteceu. Os preços são basicamente iguais. Então, o que se dizia é que iria com o aumento da eficiência e também ia haver uma redução. O que aconteceu é que, com o exemplo que eu vou dizer, que estou a apresentar agora, portanto, quando o combustível sobe 10%, a Galp e todas as outras empresas sobe o preço do combustível em 10%, mas quando ele desce o mesmo patamar e volta para o patamar anterior de 100 dólares,
o preço dos combustíveis não vai a esse patamar, o patamar que estava antes. Ela fica, embora desça, ela desce, mas para um patamar ligeiramente acima, de forma que nesse fenómeno de subida e descida, o preço dos combustíveis tem uma tendência para subida sistemática. Hoje o preço do petróleo está a níveis do que estava alguns anos atrás. No entanto, o combustível hoje está mais caro do que estava naquela altura. Basicamente é isso que acontece. Evidentemente, quando isso acontece, o lucro da empresa tem que aumentar. Só que o lucro que anteriormente entrava no orçamento do Estado, hoje vai para a mão de acionistas. Mas você deve estar a perguntar, bom, mas você agora está a ver um caso concreto da Galp. E em relação às outras? Em relação às outras, aconteceu basicamente a mesma coisa. Vamos ver, por exemplo, o que aconteceu no caso das águas. No caso das águas, esse ainda foi mais escandaloso, porque havia uma empresa pública que era Águas de Portugal e haveriam várias empresas municipais, de municípios que muitos deles se juntavam, criavam uma empresa de gestão de águas e forneciam as águas às pessoas, portanto, a partir de empresas públicas, mas municipais. O argumento que havia é que com a privatização iria haver um aumento da eficiência, basicamente a mesma coisa. O que é que aconteceu na prática? Não se notou nenhuma melhoria no fornecimento de águas, primeiramente, até porque não havia razão de queixa para isso. Já vinha o processo de crescimento de distribuição de água, já vinha acontecendo durante o período em que as empresas eram públicas. Portanto, nada disso mudou. O que aconteceu foi que, basicamente, uma única coisa: o preço da água subiu significativamente. Por exemplo, aqui onde eu moro neste momento, hoje a água custa o dobro do que custava quando a empresa era pública. Há regiões, que eu tenho conhecimento de regiões, que o preço da água é 3 vezes maior ao que era quando eram empresas municipais. Portanto, mais uma vez, como se vê, o processo, a teoria não bate com a realidade. A teoria diz uma coisa, a realidade mostra outra completamente diferente. Outro argumento já agora, o exemplo de outra empresa. A EDP, que é a empresa de eletricidade de Portugal, que foi a última a ser privatizada, o argumento que se usou é que com a privatização da EDP e com a liberalização dos preços, a eletricidade iria baixar, toda a gente ia sair a ganhar. Bom, o que aconteceu foi um caso extraordinário, porque a EDP foi comprada por uma empresa pública chinesa. Essa empresa, em apenas 3 anos, recuperou o capital, ou seja, além do mais, a empresa foi vendida extremamente barata, porque evidentemente é a única justificação para que uma empresa consiga recuperar o capital investido em apenas 3 anos, não existe outra explicação. A empresa foi vendida extremamente barata. Mas você deve estar a pensar, bom, mas houve aqui um aumento de eficiência, a empresa investiu. Não, a empresa, até o momento, a empresa que adquiriu a EDP não investiu basicamente nada. Portugal, toda a energia produzida em Portugal é de fonte renovável, é energia que vem de barragens e de fonte fotovoltaica e, sobretudo, eólica. Portanto, quase que a totalidade da energia em Portugal vem de barragens e de energia eólica, ou seja, 100% renovável, fazendo com que Portugal, além de ser autossuficiente na produção de energia, por ser de fonte renovável, deveria ter a energia, se não a mais barata, uma das mais baratas da Europa, e não é, e acontece exatamente o contrário. A energia em Portugal é mais cara, muito mais cara do que é, por exemplo, na Alemanha. É mais cara do que na Espanha, onde a maior parte da energia é produzida por centrais nucleares, portanto com custos muito maiores. E o que aconteceu é que com a liberalização do preço também não houve uma redução do custo, porque o que aconteceu, mais uma vez, foi a cartarização. Da mesma forma que houve a cartarização na questão dos combustíveis, houve também uma cartarização
em relação às energias. Eu posso vos dar um exemplo do que aconteceu, que já tem vindo a acontecer comigo e com toda a gente aqui em Portugal. Mas, por exemplo, esta semana houve uma empresa concorrente daquela com quem eu trabalho neste momento e que tem a eletricidade e o gás com ela, que liga fazendo uma proposta para fornecer essa energia mais barata, e quando eu constato o preço que eles conseguiam fazer, eu iria ter uma redução no preço da minha fatura de cerca de 50 cêntimos por mês. Ou seja, eles pretendiam-me convencer a sair da empresa A para a empresa B em relação à eletricidade e ao gás, e nesta fatura que tem estes dois elementos, apenas conseguiriam a redução de 50 cêntimos. Evidentemente, não fazia sentido eu fazer a mudança. E isso acontece porquê? Porque não existe concorrência. Porque a concorrência é algo que não é vantajoso para as empresas, porque quando elas entram em concorrência, todas de alguma forma perdem. É muito mais interessante elas combinarem entre si um preço médio, um preço máximo, de forma que, em vez de concorrerem, todas acabam por conseguir ganhar mais, ter mais lucro. E, portanto, foi isso que aconteceu em relação aos combustíveis, foi isso que aconteceu em relação à eletricidade, foi isso que aconteceu, basicamente, em relação a tudo. Vamos ver o outro argumento. E isso provocou a redução da corrupção? De maneira nenhuma. Primeiro é preciso que as pessoas entendam uma coisa. Há um eufemismo que é muito usado, que de chamar-se como se fosse coisas diferentes, que para mim não é, tratar-se a corrupção e o lobby como coisas diferentes. Para mim, são basicamente a mesma coisa. A diferença entre corrupção e lobby é que uma é corrupção ilegal e outra é corrupção legal. E porquê que eu digo isso? Pelo seguinte, porque o que se diz é que o lobby são movimentos de pressão, não é? As empresas se organizam dentro de um determinado setor para pressionar o Estado, e que o argumento da pressão é o argumento da razão. É demonstrar que aquilo é vantajoso. Isso é a teoria. Na prática, o argumento é o argumento do dinheiro. É muito mais fácil convencer um político a apoiar a aprovação de uma determinada lei através do argumento financeiro ou através da promessa de um trabalho quando sair da política. E isso é uma das coisas que tem acontecido em Portugal de uma forma descarada. Estamos constantemente a assistir situações de ex-ministros que saem do Ministério e a seguir aparecem como administradores de empresas com quem eles trabalharam enquanto estavam no Estado. Ou seja, o que se está a fazer é tornar inclusivamente a investigação dos casos de corrupção muito mais difíceis, porque quando se faz a corrupção em que se recebe dinheiro diretamente, é muito mais fácil ser investigado e a pessoa mais facilmente é descoberto do que se transforma isso em trabalho. Porque quando a pessoa aparece como sendo empregado de uma determinada empresa, está a receber um salário. Quando na verdade isso não se trata de um salário, se trata de uma compensação por um trabalho prestado. Mas não só. Essas empresas privadas também contratam esses políticos porque sabem que esses políticos têm uma relação muito próxima com o poder e que vão lhes abrir portas. Tanto que ouve-se com alguma frequência em Portugal falar-se que o político A ou o político B foi contratado porque era um facilitador, ele permitia abrir certas portas. Ou seja, essas coisas são faladas de alguma forma descaradas. Evidentemente que isto é corrupção. O lobby, quando se fala em lobby, e por exemplo, eu costumo dizer que nos Estados Unidos é o país onde o caso da Lava Jato nunca seria julgado da forma que está a ser julgado no Brasil, porque praticamente o que acontece, e muitas das coisas que acontecem na Lava Jato, ou pelo menos algumas delas, acontecem nos Estados Unidos de forma descarada, porque são as empresas, por exemplo, da indústria de petróleo, que financiam campanhas eleitorais e que colocam no Congresso e na presidência do país
os seus candidatos e, evidentemente, esses candidatos, uma vez eleitos, estão obrigados a defender os interesses dessas empresas. Isso ou é chamado como lobby ou é chamado de corrupção. Basicamente, a diferença é que num caso é ilegal, no outro caso é legal, mas a prática é a mesma. Por isso eu não distingo lobby de corrupção. Mas vamos ver em relação aos outros argumentos. O outro argumento é que haveria, portanto, as empresas deixariam de empregar os tais, deixariam de servir como cabides de emprego. Como já vimos, não é isso que acontece. O que acontece é que as empresas privadas passam a empregar políticos como forma de pagamento dos favores ou prestados ou favores que eles passarão a prestar uma vez eleitos. Eu até vou falar de um caso concreto, embora haja vários desses em Portugal, mas esse para mim foi um dos mais escandalosos. Aconteceu quando foi da Expo 98 em Portugal, em que o ministro na altura, que ministro das Obras Públicas, que trabalhou no processo de urbanização da região onde foi implementada a Expo em Lisboa, que como, digamos, o ex-libris, a obra mais importante da Expo foi a Ponte Vasco da Gama, foi ele que negociou esse processo. A Vasco da Gama é apresentada como iria ser, e foi durante um curto período de tempo, a maior ponte do mundo. Era uma obra que iria engrandecer muito Portugal. O ministro que negociou isto, pouco tempo depois saiu do governo e hoje, e logo nessa altura, mas hoje, é administrador da empresa que gera essa ponte. Eu até costumo dizer, por piada, que ele é a primeira pessoa que eu conheço que é o gestor de uma ponte. E quando eu falo, Portugal tem até um gestor de uma ponte, a pessoa, mas gestor da ponte, quem é o gestor da ponte? Bom, existe uma empresa chamada Lusoponte, que é que gere a Ponte de Vasco da Gama. O que é que essa empresa faz? Gere a Ponte de Vasco da Gama. E quem é que está na administração dessa empresa? Esse tal político que foi o que negociou a construção da Ponte de Vasco da Gama. Ou seja, a corrupção continuou a existir nos mesmos termos, com a diferença de que aquilo que evidentemente a pessoa vê, mas isto é corrupção. Essa pessoa não pode ser condenada por corrupção. O mais que ela pode sofrer, e sofreu evidentemente, foi consequências políticas, porque politicamente isso não ficou bem. Mas isso para ela é o menor dos problemas, porque ela já não tinha intenção de continuar na política, porque era muito mais vantajoso agora passar a ser administrador da empresa e o que é que ela está a receber é um salário. Como é que se vai apontar essa pessoa como tendo cometido ato de corrupção? Não pode, porque ela presta um serviço, ou supostamente presta um serviço, que ela está a trabalhar na empresa, recebe um salário altíssimo, evidentemente, mas que tudo leva a crer que foi uma compensação pelo serviço que ela prestou antes e provavelmente continua a prestar. Portanto, uma coisa foi a teoria que foi apresentada em relação ao que seria o processo de privatização. Outra coisa completamente é aquilo que a realidade veio a demonstrar. E já agora, eu vou-vos dar um exemplo do que está a acontecer e que já alguns países já começam a perceber disso e tenta reverter essa situação. Tive conhecimento recentemente que Jeremy Corbyn, o secretário-geral, o líder do Partido Trabalhista na Inglaterra, pretende, caso seja eleito, reverter estes processos de privatizações, no caso especificamente das águas, em que aconteceu na Inglaterra um fenómeno muito parecido com Portugal, e o que ele propõe é que renacionalizar essas empresas, pagando as empresas privadas através de títulos do Estado, através de dívida pública, e transformando essas empresas em empresas sem fins lucrativos. E você vai dizer, bom, mas qual é a vantagem do Estado comprar uma empresa privada e transformá-la numa empresa sem fins lucrativos? Primeiro é preciso entender uma coisa, o facto de uma empresa ser sem fins lucrativos não quer dizer que ela tem que se descapitalizar, ou seja, que no final do ano o resultado tenha que ser zero. Não, o resultado tem que ser positivo para ter fundo de caixa
para fazer face aos próprios investimentos dentro da empresa, para continuar, no caso das águas, a melhorar o sistema de abastecimento, a fazer toda a manutenção da rede de forma a manter ou melhorar o serviço que já é prestado. Mas quando o lucro que hoje vai para os acionistas deixa de ir para os acionistas, evidentemente o que acontece é que, deixando de haver necessidade de geração desse lucro, o que vai fazer é uma redução do preço da água. Ou seja, os ingleses vão ter um benefício direto desse processo, porque vão passar a pagar a água mais barata, porque além de fazer face a todos os custos, não terá que fazer face a um lucro que é destinado a um pequeno grupo de grandes acionistas. Portanto, essa consciência já acontece. Aqui na Europa, o que está a acontecer agora é que a grande maioria das pessoas que apoiaram o processo de privatizações hoje é contra. Hoje, a grande maioria das pessoas, se fosse possível, e reverteria todo o processo de privatizações, todas as empresas que foram privatizadas seriam renacionalizadas, porque nada do que foi prometido, rigorosamente nada do que foi prometido, não se encontra um único ponto nas promessas que tenha sido cumprido. Mesmo aquele em que dizia que o dinheiro ia ser usado para reduzir a dívida pública, efetivamente foi usado para reduzir a dívida pública, só que a seguir, como houve uma redução da renda do Estado, essa dívida começou a subir, houve erros, que aliás uma coisa que os políticos são especialistas é cometer erros, e a dívida hoje é muito mais alta do que era no passado. Mas vocês devem estar a pensar o seguinte: então você defende as coisas tal qual como elas estão? Não, absolutamente não. Porquê? Porque é possível ter empresas públicas bem geridas. Desde logo é preciso criar mecanismos que impeçam a ingerência política nas empresas. Como? Criminalizando qualquer tentativa de ingerência de partidos políticos. Se, por exemplo, fosse vedado a qualquer partido político no Brasil a ingerência na gestão da Petrobras, o caso da Lava Jato não teria acontecido. O problema que está a acontecer neste momento da investigação da Petrobras não teria acontecido. Eu dou um exemplo muito simples. Bastaria que, por exemplo, o processo de escolha do administrador das empresas públicas fosse de competência exclusiva do Presidente da República e que, nesse processo, obedecesse as seguintes condições. Primeiro, a pessoa a ser escolhida teria que ser uma pessoa com comprovada capacidade para o cargo e, uma vez escolhida essa pessoa, ela é que iria fazer a sua equipa, portanto, sem nenhuma ingerência, sem poder haver nenhuma ingerência do poder político, mas, no caso de tentativa de ingerência de algum partido ou de algum político, de modo geral, esse gestor estaria obrigado a denunciar o caso sob pena de ser, mais tarde, caso seja descoberto, ser denunciado como cúmplice do processo e, portanto, ser denunciado também ele por corrupção. E, mesmo a partir do momento que o Presidente da República elegeu, nem sequer o processo de destituição desse administrador pode ser feito livremente. O Presidente, para destituí-lo, teria que ter argumento forte que se demonstrasse que a sua gestão é uma gestão danosa, uma gestão que não está, de facto, a corresponder às expectativas, e isso teria que ser uma coisa evidente, demonstrada evidentemente, ou então, no caso de ser ele próprio a se demitir, ou morte. Só nessas situações é que o Presidente poderia substituir os administradores. Bastaria isso para que essas questões que se colocam em relação à corrupção deixasse de se colocar e de forma muito mais eficiente do que a privatização. Porque a empresa continuaria pública, não haveria, portanto, a necessidade de ir buscar políticos para dentro da empresa para servir o lobby, servir a pressão para conseguir os seus objetivos, porque era empresa pública, e por outro lado, ao criminalizar-se esse processo, o próprio político teria alguma cautela e teria, evidentemente, receio de ser apanhado num processo em que ele tentaria usar a pressão, porque bastaria pressão, não seria necessário sequer que essa pressão desse resultado. Bastaria
a comprovação de que esse político tentou de alguma forma ingerir no processo administrativo de escolha ou de escolha de pessoas para ser condenado por tentativa de corrupção. E isso resolveria o problema seguramente. Fico por aqui, o vídeo já ficou bastante longo. Espero que este vídeo possa ser esclarecedor para as pessoas no Brasil, quer aquelas que estão ao lado do processo de privatização, a palavra que mais se ouve no Brasil atualmente é privatiza tudo, quer aquelas que são contrárias às privatizações, porque é preciso ver que, embora eu entenda que há casos de empresas públicas que não fazem sentido ser públicas, mas há casos de empresas, sobretudo os setores estratégicos, que devem sim ser públicas. Grandes economias têm essas empresas públicas. Por exemplo, aqui na Europa, a maior economia de todas, que é a Alemanha, tem hoje mais empresas públicas do que outras economias. Por exemplo, o setor energético na Alemanha é uma empresa pública. Outros países, como os países nórdicos, de um modo geral, mas especialmente a Noruega, que é o país que tem a situação financeira, é o país com a melhor situação financeira do mundo, basta dizer que tem um fundo gerado pela indústria do petróleo que permitiria ao país ficar durante anos sem gerar nenhuma riqueza e ainda assim todos os benefícios que os noruegueses têm seria possível garantir, porque o fundo que a Noruega tem, para vocês terem uma ideia, hoje está na ordem que daria para distribuir por cada norueguês qualquer coisa como 200 mil dólares. Poderia buscar-se esse fundo sem mexer, portanto, no Orçamento de Estado. Seria possível ir buscar a esse fundo 200 mil dólares para cada norueguês e quase todas, ou mesmo todas as grandes empresas norueguesas, sobretudo as empresas estratégicas, são empresas públicas. Só que são empresas públicas geridas de forma responsável, de forma competência, sem ingerência direta do poder político. Ficam por aqui. Espero que continue a acompanhar o canal. Se não subscreveu, subscreva. Se não ativou ainda as notificações, ative, para que sempre que tenha novos vídeos tenha conhecimento. Fiquem bem. Vemos no próximo vídeo.